Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Você fazer uma reforma da renda que vise cobrar de quem ganha R$1 milhão por ano para favorecer aquele que não está conseguindo fechar as contas do mês, não me parece populismo isso. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, pessoal. As emendas parlamentares têm que ser rastreáveis, tem que ter controlabilidade, você tem que ter projetos estruturantes para colocar o dinheiro público. Foi basicamente isso que o Supremo fez. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo. Mais uma sexta-feira, vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. A gente abre o programa falando de economia ou de economia e política. O PIB do país cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano, acima do que era esperado. O desemprego segue baixo e o consumo das famílias brasileiras aumentou 5,5% em 12 meses. A miséria e a pobreza caíram aos menores níveis da série histórica medida desde 2012, segundo dados do IBGE. São boas notícias, não há como negar, mas elas não comovem os mercados. A tônica dos últimos dias na Faria Lima foi dada pela insatisfação com o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo na semana passada. Insatisfação é quase um eufemismo diante da hostilidade que se verificou nas rodas do mercado financeiro, a ponto de o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, dizer num evento essa semana que o ajuste não foi tão tímido e que as reações a ele estavam sendo exageradas. Nesta quarta-feira, a Câmara aprovou em plenário o regime de urgência para o projeto de lei que limita o crescimento real do salário mínimo ao teto permitido pelo arcabouço fiscal, ou seja, até 2,5 ao ano. O projeto de lei é parte do pacote fiscal e trata também do pente fino para os programas sociais. A aprovação se deu com muito custo, diante da insatisfação do Congresso com as emendas bloqueadas e as novas exigências do Supremo Tribunal Federal para que elas sejam liberadas. Este é o tema do nosso segundo bloco. O governo prometeu liberar, a partir dessa sexta-feira, 7,8 bilhões em emendas, suspensas desde agosto por decisão do STF. Com as novas exigências feitas pelo ministro Flávio Dino, os repasses terão obrigatoriamente identificação nominal dos autores e apresentação de planos de trabalho detalhados para os recursos. É o mínimo para, não digo reverter, mas atenuar o sequestro de parte significativa do orçamento, dinheiro público, que foi levado a cabo nos últimos anos desde Jair Bolsonaro pelo Centrão capitaneado por Arthur Lira. No terceiro bloco, nosso assunto é a violência desenfreada da Polícia Militar do governo de Tarcísio de Freitas. Pressionado pela sequência de eventos chocantes e de atos de desumanidade praticados pelos agentes da lei, todos flagrados por câmeras, o governador de São Paulo disse que manterá Guilherme Derrite à frente da Secretaria de Segurança Pública. Derrite, ex-capitão da rota, indicado por Eduardo Bolsonaro, aliás expulso da rota por seus excessos, tem como cartão de visita a frase de que policial bom precisa ter pelo menos 3 mortes no currículo. Entre janeiro e outubro desse ano, a Polícia Paulista matou 676 pessoas, número que em 10 meses ultrapassa as mortes dos anos anteriores, 2021, 2022 e 2023. Todos os dados oficiais. Eu fico imaginando quantas barbaridades mais não foram flagradas pelas câmeras. Tarcísio, aliás, tem até essa sexta-feira para explicar ao STF por que suspendeu o uso obrigatório de câmeras pela Polícia Militar. A cobrança foi feita pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Podemos começar com a reação do chamado mercado, ou dos chamados mercados. Eu citei o Trabuco na abertura, não sei se isso também te chamou a atenção. Então, Fernando, é o seguinte, a gente já tinha começado a falar do pacote na semana passada, né? Sim.
Eu continuo defendendo a mudança no imposto de renda. Eu continuo achando que ela vai na direção correta. Continuo entendendo a lógica política de você anunciar junto o imposto de renda e o ajuste fiscal, porque você mostra para os eleitores do Lula, que são majoritariamente pobres, que não são só eles que vão pagar a conta do ajuste. Uma vez que o pacote também inclui sacrifícios para a população mais pobre, você tem a mudança na bolsa salarial, você tem a redução do ritmo de aumento do salário mínimo, etc. Mas assim, uma coisa é eu entender que ninguém esperava a divulgação do imposto de renda junto com o ajuste e que isso cause algum ruído e alguma turbulência do mercado. Isso eu acho compreensível. Mas a reação foi muito forte, né? E ainda não foi revertida no essencial. Então isso me deixou meio curioso. O que pode ser? Porque, bom, obviamente, tem os operadores de mercado são hostis ao governo de esquerda, isso tudo é verdade, isso tudo existe, mas se não tiver nenhum fundamento real na movimentação do mercado, cedo ou tarde um deles percebe que dá para ganhar dinheiro apostando a favor do governo e vai fazer isso, independente da sua convicção ideológica. E aí, para entender um pouco o que causou essa reação do mercado, eu fui conversar com o Manuel Pires, que é um economista que entende bastante dessa discussão e tem posições bastante razoáveis. Ele concorda com a taxação dos mais ricos, como todos os economistas razoáveis concordam, que isso era uma coisa que o Brasil ainda é totalmente aberrante, então precisava ser feito de qualquer maneira. Aí ele reconhece que a classe média beneficiada pela isenção realmente já está numa situação difícil há muitos anos, né? Enfim, então até você entende que o governo quer fazer alguma coisa por ela. Mas ele também chama atenção para alguns aspectos da reforma do imposto de renda que, de fato, cria uma certa turbulência do mercado. O principal aqui não é tanto a questão fiscal, porque o que me deixou meio incomodado é o seguinte: nas contas do governo e nas contas do MAD, o Centro de Estudos lá de Macroeconomia e Desigualdade da USP, que a gente falou na última sexta-feira, o rombo que a isenção fiscal para o menos que 5 mil abre nas contas públicas é compensado pelo que entra com a taxação do mais que 50. Certo. E até agora ninguém apresentou nenhum dado que contradiga isso. Então, essa reforma em tese é fiscalmente neutra. Ela nem ajuda nem atrapalha o ajuste fiscal. E tem um ganho de justiça social importante. Mas o Manuel chamou atenção para o fato que ela, de fato, traz algumas consequências para a operação do mercado financeiro. Por exemplo, muitos investimentos importantes são isentos de imposto de renda. Então, por exemplo, se você pegar um especulador mau caráter, que o Brasil devia punir ele com o máximo rigor. Eu costumo aplicar em letras de crédito do agronegócio, das LCA, entendeu? Tá certo. As LCA são isentas de imposto de renda. E tem diversos outros investimentos que são isentos de imposto de renda. Por exemplo, os dividendos que as empresas pagam, no Brasil e na Estônia e mais em nenhum lugar, são isentos de imposto de renda. E aí, a maneira como o Haddad desenhou essa reforma é assim: o que eles vão estabelecer é que a alíquota mínima para quem ganha mais que 50 mil vai ser 10%, a alíquota efetiva. Então não interessa se você tinha um monte de isenção, todos os seus investimentos estavam isentos, se você podia descontar um monte de coisa, não interessa. O mínimo que você vai pagar de imposto de renda é 10%. E aí os caras do mercado financeiro calculam que de uma forma ou de outra, isso vai jogar algum impostinho em cima desses investimentos que até agora estão isentos. Por exemplo, a LCA, isso pode prejudicar um pouco esse mercado, que é um mercado muito grande. Isso, inclusive, tem consequências para o agronegócio, porque a LCA, voltando ao caso desse canalha especulador que sou eu, quando eu aplico a LCA, o banco empresta dinheiro para o agro. Eu sabia que você que estava financiando o agro, Celso. Eu tinha essa desconfiança. Exatamente, era tudo eu. A dedução é Celso Rocha de Barros é culpado pela emergência climática no mundo. Exatamente, fui eu. Não quero nem saber. Fiz mesmo. Então, assim, isso é um troço que dá uma certa preocupação no mercado, porque esses investimentos são uma parte importante do mercado financeiro. Em alguma medida, para algumas pessoas que têm muito dinheiro, eles vão deixar de ser completamente isentos, ou podem deixar de ser completamente isentos, porque bem ou mal o cara vai ter que pagar 10%, não interessa como. No caso de dividendos, isso inclusive tem um certo impacto no valor das ações. Uma das maneiras de você estabelecer o quanto vale uma ação é pela expectativa dos dividendos que ela pague. Então, se os dividendos, de alguma forma que o pessoal ainda não está exatamente certo do tamanho disso ou da maneira como isso vai acontecer, se entrar tributo aqui, aquela ação vale menos mesmo. Essa mudança tem um certo impacto real na operação do mercado financeiro, entendeu? Que é uma coisa que eventualmente o mercado vai se ajustar de uma forma ou outra. E, na minha opinião, isso é mais do que compensado pelo ganho em justiça distributiva do pacote, mas tem esse custo de curto prazo. E aí, quando os caras estão com medo disso, o dólar sobe, a bolsa cai, enfim, os juros de longo prazo sobem, enfim. Se a renda que o cara espera ganhar com aqueles investimentos que atualmente são isentos cair, é provável que o mercado ofereça um juro maior para ele. Então, tem uma turbulência que é causada por essa reforma que, de fato, é baseada em dimensões reais do mercado financeiro. Não é só os caras não gostam do PT,
vender, essas coisas todas. Eu não estou dizendo isso para dizer que o mercado tem razão. Tem uma certa lógica isso aqui que vai além da aversão dos operadores de mercado ao governo, que é mais do que evidente. Mas você está dando uma explicação materialista. Exato. Materialismo é a melhor coisa. Vai ter perda, ela está sendo metabolizada. E ainda não é muito fácil de você estabelecer o quanto ela vai ser, o quanto ela vai impactar. Então, enquanto isso, o mercado corre para a segurança, né? Vai no dólar, vai num negócio desse. E aí, como tem esse impacto de curto prazo, isso tem como outra consequência que tinha muita gente que tinha comprado o discurso do Haddad, que logo depois da eleição ia ter um anúncio de um pacote fiscal importante. E aí eles contaram, bom, no dia que saiu o ajuste fiscal, o dólar cai. E aí tinha um monte de gente que tinha no mercado, tinha montado sua posição de mercado esperando isso. Bom, o Haddad vai anunciar o ajuste, o dólar vai cair, eu vou estar aqui, bem condicionado para ganhar dinheiro. Quando vem junto com esse pacote que tem esses efeitos todos, esses caras perdem muita grana. E aí também não é bom para o governo que o cara que acreditou nele saia perdendo. Isso é um troço que também tem um efeito de curto prazo ruim. Então, assim, uma das coisas que o Haddad gostaria de fazer com o ajuste, que era dar meio que um choque de credibilidade assim no mercado, uma coisa de dizer assim, olha só, vou segurar as contas, etc. Isso aí até agora não funcionou, muito pelo contrário. Eu continuo achando que isso é mais do que compensado pelo ganho de justiça distributiva que você tem com o ajuste de imposto de renda. Mas teve essa turbulência que é uma questão real. E a outra coisa que o mercado ficou meio cabreiro, e novamente, indo além do aspecto que tem viés, enfim, tem uma bolha ideológica, etc., é o fato de que a isenção para o menos que 5 mil pode dar uma aquecida na economia, porque esse pessoal vai ter mais dinheiro para gastar num momento que na avaliação dos economistas o mercado já está bastante aquecido, quer dizer, o desemprego está muito baixo, etc. Então eles acham que isso pode dar uma acelerada e aí se acelerar, não há nada que indique que a produtividade vai subir junto com isso, então o Banco Central eventualmente teria que aumentar os juros e aí também o mercado vai ficando mais pessimista com relação a essas variáveis todas, né? Então assim, tem esse custo de curto prazo mesmo, além do viés, etc., Perfeito. Da especulação, que obviamente tem, mas assim, reclamar que tem especulação no mercado de ações é reclamar que a chuva molha, entendeu? Assim, isso aí é... Você achou que tinha o quê? Entendeu? Pô, é que nem aqueles caras assim, os políticos só querem o poder, né? É mesmo, filho? Pô, ainda bem que tem você aqui para contar isso pra gente. De modo que, enfim, eu continuo apoiando o que eles fizeram, mas de fato teve um preço considerável de curto prazo. E aí o governo vai ter que fazer uma administração aí das expectativas e tal. O Pacheco e o Lira já foram lá falar que não, só passa a isenção se passar a compensação, que é para não ter efeito fiscal. Teve umas outras iniciativas políticas nesse sentido. O Haddad falou, não, se precisar cortar mais depois a gente corta também. Ele abriu essa brecha, né? E aí, assim, se o governo for bem sucedido nessa administração aí de expectativas, eu acho que vai continuar valendo a pena. Mas sempre tem um risco, que é um risco real. Se o dólar continuar subindo, se a coisa sair completamente de controle, se a inflação disparar por causa disso, etc., o ganho que a população mais pobre teria com o ajuste, pelo menos no curto prazo, pode se perder, né? E aí para o governo seria um desastre. Muito bem. Ana Clara, você andou falando com seus amigos aí da Faria Lima. Pois é, eu queria fazer uma diferenciação aqui sobre o que é essa massa heterogênea que é o mercado. Você tem uma ala geralmente ligada aos grandes bancos e tal, às grandes empresas, que é mais racional, assim, menos ideológica, mais pragmática, justamente ao absorver as decisões do governo. E você tem a ala das gestoras, essa nova geração de gente da Faria Lima que é muito mais ideológica. Então tem um coeficiente político na reação e no que eles dizem, né, em como eles se pronunciam. Lembrando aqui, eu não sei se vocês viram que saiu essa pesquisa da Quest a pedido da Genial Investimentos essa semana, mostrando que 80% dos agentes de mercado entrevistados votariam no Bolsonaro contra o Lula em 2026, à luz de tudo o que aconteceu. Essas pessoas que foram entrevistadas foram um pouco mais de 100 pessoas, então essa sondagem ela não pode ser considerada uma amostra fiel do mercado, né? Ela não é proporcional ao que é o mercado. Mas eu acho que já dá para sentir o clima de como que as coisas estão ali. Eles foram entrevistados de um lado da Faria Lima ou jogando tênis no Clube Pinheiros ali. No Paulistano. No fim da tarde, depende do horário, até para saber onde eles estavam. Se eles estavam no Shopping Iguatemi, no Shopping JK, no Clube Pinheiros jogando tênis, enfim. A crítica econômica, digamos, mais pragmática, vai no sentido de que eles não acham que a economia que o governo anunciou que vai fazer com esse pacote realmente seja suficiente para cobrir o déficit fiscal que o Brasil deve ter nos próximos anos. Porque eles acham que a economia não vai chegar a esses 70 bi que o governo está prevendo. Considerando que 2026 é um ano de eleição e a tendência sempre é que todo governo gaste mais em ano de eleição, então eles acham que as medidas são corretas, mas não cobrem o rombo. Alguns pontos que eu ouvi
seguro-desemprego. O país está gastando um valor recorde com seguro-desemprego ao mesmo tempo em que está em pleno emprego, que é o jargão que o mercado usa quando a taxa de desemprego está abaixo de 6%. Então, rever o seguro-desemprego foi uma coisa que foi vetada. Auxílio-doença. O governo estabeleceu uma nova forma para que a população peça o benefício no INSS, que é uma forma automática. Ele não precisa fazer uma perícia pessoalmente. E diante disso, o valor gasto nesse auxílio disparou de uma forma inédita também. A revisão desse auxílio também, ou a revisão desse novo formato de pedido também foi vetada. Emendas parlamentares. O governo prevê que vai conseguir cortar quase 15 bilhões em emendas nos próximos 2 anos. O mercado não acha que ele tem força para cortar R$1 de emenda. Você compara assim, a previsão do BTG com a previsão do governo, a previsão do BTG é 0. A tributação dos ricos. O mercado acha que dificilmente isso vai passar do jeito que está neste Congresso que temos hoje, que é altamente sensível a medidas que prejudiquem a renda da classe dominante, né? Mesmo porque este Congresso é a classe dominante. Então, não se acredita muito nessa questão que vá passar desse jeito a tributação sobre os mais ricos. Junto com esse pacote considerado insuficiente por essas pessoas, o anúncio da isenção de imposto de renda caiu muito mal. A gente já falou isso na semana passada. E mesmo que esse anúncio, na verdade, não esteja no pacote, esse projeto só foi anunciado ao mesmo tempo, mas é uma coisa que vai correr em paralelo ao pacote de ajuste e vai tramitar em 2025 e tal, o governo vai batalhar para aprovar, mas não foi uma coisa que está atrelada ao pacote, assim, não está dentro. Da mesma forma, eles ficaram bem satisfeitos com isso, porque eles enxergam que o formato desse anúncio significa que o Lula abriu mão do compromisso com as contas públicas. Ele jogou a toalha, porque esse seria o último ano da possibilidade de um ajuste antes dos 2 últimos anos de governo, que são anos em que o gasto se expande justamente porque está vindo a eleição. Então, se no último ano em que seria possível fazer um ajuste, o ajuste é esse, significa que daqui para frente é que não vai ter ajuste nenhum mesmo. Então, a percepção é que eles jogaram a toalha. Outra percepção, que o Haddad foi derrotado nessa batalha do ajuste fiscal dentro do governo, derrotado para o núcleo político, que deseja mais gasto e que, embora eles confiem no Haddad, eles acham que o poder de decisão do Haddad diminuiu muito e que esse pacote lançado do jeito que foi é uma demonstração disso. Eles enxergam como uma má notícia. E vocês concordam com essa percepção de que o Haddad está mais vulnerável? No sentido de risco de cair, não. Probabilidade zero. Também acho que não. Eu tenho certeza que ele gostaria de ter mexido mais. Isso eu acho. Não, isso de fato aconteceu. Quando eles decidiram, porque esse pacote ficou indo e vindo meses. Nesses últimos dias, o Lula foi alertado sobre absolutamente tudo pelo Haddad. O dólar vai disparar, os juros talvez subam, o mercado vai chiar. Ele foi alertado também que poderia impactar a inflação, como o Celso falou, sobretudo pela questão da isenção do imposto de renda. E aí o Lula perguntou, se eu não anunciar o imposto de renda, vocês me garantem que o dólar não vai subir do mesmo jeito, a bolsa não vai cair do mesmo jeito, os juros não vão subir do mesmo jeito? E, obviamente, ninguém podia garantir isso para ele. E aí ele falou, então eu vou falar com a minha base, vou anunciar, é um pleito das centrais sindicais desde a campanha e eu vou fazer. E foi o que ele fez. E aí, nos dias seguintes, quando o governo começou a sangrar, a equipe econômica se dividiu para falar com o mercado, para tentar apaziguar ali, mas não adiantou muito, porque a fotografia que o mercado enxerga é essa, de que o Lula jogou a toalha, de que o Haddad perdeu essa batalha do fiscal. Agora, voltando um pouco nessa questão dos grupos do mercado, tem esse grupo que tem uma visão mais radical e mais ideológica, né, que é o jovem do colete, o fã do Paulo Guedes, que furou, aliás, o teto de gasto 5 vezes, mesmo assim é considerado um gênio da raça, fã do Pablo Marçal, essa turma, né? Fez aquela operação delinquente com os precatórios também. Exato. Deu calote naquilo. Calote. Eles pensam tudo aquilo que eu falei inicialmente, mas de uma forma muito mais estridente e desesperada, porque eles vão ler qualquer medida que beneficie o eleitor do Lula como populista, como eleitoreira, sobretudo depois das eleições municipais em que a direita se fortaleceu. Então eles avaliam que tudo isso está acontecendo para o Lula tentar se reeleger. Eles enxergam todos esses movimentos como políticos, necessariamente. Esquecendo-se que o Lula não tirou isso da cartola do dia para noite. Ele estava com isso planejado desde a campanha. Ele prometeu, né? Falando da isenção. Pela pesquisa que até mencionei no início, essa turma, que ainda a gente não sabe quantificar dentro da Faria Lima o que ela representa, mas é uma turma que prefere farda e eleição a cada 20 anos, se preciso for, entendeu? Porque, assim, à luz de tudo que se sabe hoje,
uma pessoa educada, que acompanha o que está acontecendo, que diz que votaria no Bolsonaro em 2026, apesar de tudo, para ir contra o Lula, a gente está falando de um núcleo do mercado financeiro que não tem nenhum apreço pela democracia, né? Total. Eu não sei, talvez se eles souberem, eles podem dizer aqui pra gente no foro. Você conhece alguma ditadura militar que o mercado é pujante, a bolsa é pujante? Não, então... O mercado de títulos bomba? Eu não conheço. Se alguém conhecer, pode mandar pra gente aqui, inclusive. O que acontece às vezes é que, assim, por exemplo, a ditadura militar brasileira, no começo, era super pró-mercado, porque ela precisava se consolidar, né? Precisava do apoio da elite ainda. Então, no começo, ela foi ortodoxa pra caramba, fez ajuste, fez não sei o que lá. No que bateu o AI-5, que eles adquiriram controle total do Estado, ele fala, o quê? Agora que eu tenho o controle do Estado inteiro, vou tirar o Estado da economia? De jeito nenhum, meu amigo. E aí, nos anos 70, a ditadura militar foi o período de mais estatismo da história brasileira, entendeu? Sim. O Geisel é, de longe, o presidente mais estatista da história do Brasil. Então, assim, ó, esses caras aí, a não ser que eles estejam torcendo só pelo esse primeiro comecinho de ditadura que o cara faz lá, o ajuste que ainda precisa de apoio do empresariado. Mas depois que não precisar mais, não vão mais ouvir sua opinião, amigo. Não vão mais ouvir a opinião de ninguém. E há casos e casos. Pinochet é um caso de liberalismo radical. Mas a economia era outra naquela época, né? Hoje a economia é mais dinâmica, bolsa, títulos, etc. Assim, você não tem como um país num regime autoritário fazer florescer esse tipo de mecanismo de captação de recursos. Eu acho até que eu não excluiria a possibilidade, não. Eu não, assim, eu não consigo ver nenhum exemplo no mundo, assim. Eu tipo assim, é a Hungria. A gente sabe que a Bolsa de Budapeste não é uma grande referência na Europa, assim. As empresas húngaras. Bom, tem a China, né? Eu não sei se os caras da Faria Lima estão afim da ditadura chinesa, mas assim... Eu não sei, acho que eles podem mandar aqui dicas pra gente de ditaduras com mercado financeiro pujante. Agora, eu acho importante a gente dizer que, embora a economia esteja crescendo, né, além do esperado, e o mercado de trabalho esteja aquecido, em pleno emprego, o dólar, a inflação e os juros, que impactam diretamente a vida das pessoas, né, acabam dependendo das expectativas de mercado. E eu estava conversando com o economista Braulio Borges, da LCA Consultores, e ele estava me explicando que eles estão fazendo na LCA um modelo para explicar a popularidade de um governo. E ele estava me dizendo que, embora o Brasil esteja com a inflação controlada, o emprego em alta, tudo isso que a gente disse, seriam fatores que por si só aumentam a popularidade de um governante, tem uma coisa que derruba tudo, que é a taxa de câmbio. Eles colocam o dólar nesse modelo como talvez a variável mais importante de popularidade de um governo. E eles atribuem ao dólar cerca de 10 pontos da queda de avaliação do governo. Isso porque a depreciação cambial ela acaba impactando a percepção da população em relação ao futuro, né? As pessoas avaliam que quando o câmbio deprecia muito, pode vir aumento de juros mais para frente, mais inflação, e pode mesmo, né? Então, é aí que se conecta essa reação do mercado a um efeito direto contra o governo, né? E se o dólar tá alto, você, em geral, não vai culpar os juros do Fed, né? Mesmo que tenha uma parcela importante de peso nessa alta do dólar, né? Você vai culpar o governo, em geral. É nesse ponto que o mercado tem o governo, de certa forma, como refém. Muito bem. Para arrematar, Celso, por favor. Então, eu queria dizer uma coisa, cada um tem o seu viés, etc., mas eu discordo da perspectiva do mercado de que o Lula sempre vai ter o viés de gastar, entendeu? De que ele é completamente maluco e doidão. Assim, não é isso que você viu nos governos do Lula. O governo do PT começa a fazer umas barbeiragens fiscais quando você tem a crise de 2008, e aí o governo precisa gastar, tem que gastar mesmo, mas o governo continua gastando quando já era para ter parado. Mas isso foi um negócio completamente excepcional. O Lula bancou o Palocci até o fim. O Palocci caiu por causa do escândalo do Caseiro, mas o Lula deixou o Palocci fazer o que ele quisesse, né? Eu não acho que você deva partir do princípio que o Lula, sempre que tiver oportunidade, vai aumentar gasto, ou coisa que vai. O que dá para notar nas análises dos bancos diante do pacote é um certo tom de crítica ao fato de o governo ter cortado pouco gastos sociais, mas ninguém critica as isenções fiscais, né? É impressionante, assim, né? Tem uma que essa eu faço questão de falar. Ninguém critica a não tributação do agronegócio, de defensivos agrícolas, de nada. Teve uma que foi importante, que é assim, os deputados Kim Kataguiri, Pedro Paulo e Júlio Lopes, eu acho, apresentaram uma emenda de ajuste fiscal alternativa. O que, aliás, é totalmente no direito deles. Eles têm todo o direito de fazer isso, eles têm posições liberais, eles querem que o corte de gasto seja maior, pode apresentar. E a medida é muito mais restritiva que a do Haddad, entendeu? Corta tudo mesmo, faz desindexação do salário mínimo para tudo, para com os aumentos do salário mínimo, é um negócio bastante radical. O problema é o seguinte, o mesmo Kim Kataguiri, alguns meses atrás, estava no falecido Twitter,
comemorando que o PERSE, aquele programa que a gente falou aqui, que foi criado durante a pandemia, para deixar o setor de eventos não pagar imposto, e que está até hoje aí, cara, mesmo a pandemia tendo acabado há muito tempo, o Kim Kataguiri foi lá no Twitter comemorar que o PERSE tinha sido mantido. O Haddad queria acabar com o PERSE, e o Kim Kataguiri foi lá comemorar. Olha só, que bom, o setor de eventos vai continuar tendo benefício fiscal, etc. É uma violência, são bilhões, cara. Então é isso, Celso. Com Kim Kataguiri terminamos em grande estilo este primeiro bloco. Isso. Do programa. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de emendas, Congresso e STF. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, eu vou começar com você. Neste momento, quando os ouvintes nos escutam, o dinheiro já deve estar caindo sobre o Congresso, assim, notas devem estar voando no plenário do Congresso, o governo deve estar liberando 7,8 bilhões. Talvez valha a pena a gente recapitular esse novelão a partir do bloqueio feito lá atrás pelo STF, lá atrás em agosto, certo? Em primeiro lugar, só lembrando da importância das emendas para essa eleição municipal, como os deputados que mais tiveram acesso a emendas conseguiram eleger seus prefeitos. Isso foi fundamental. Então, assim, é um assunto de extrema importância. Em agosto, o PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, pedindo o bloqueio das emendas. E quando o Dino bloqueia essas emendas, ele provoca um pandemônio no Congresso. O Arthur Lira fica enlouquecido, o Rodrigo Pacheco, e aí eles acabam se reunindo para acertar um modo de transformar isso em uma coisa minimamente razoável, né? E aí o que fica acertado lá em agosto? Que o Congresso iria elaborar um projeto de lei para disciplinar o uso das emendas parlamentares. Só que o Dino, ele dá algumas orientações de como essa distribuição de emendas teria que ser a partir de então. Teria que seguir critérios mínimos de transparência, de rastreabilidade. Os autores teriam que estar bem claros ali, que é o que não acontecia. E aí, quando eles começaram a discutir esse projeto de lei na Câmara, o projeto de lei foi sancionado agora em novembro sem seguir esses princípios que o Dino tinha criado. E aí, ele vem agora e, como o projeto de lei era, de certa forma, antagônico à decisão que ele tinha dado lá atrás, ele veio e chancelou a decisão dele de novo, e o plenário do Supremo deu aval também, avalizou, endossou ali a decisão dele, estabelecendo ele próprio, então, os critérios de transparência que ele queria. O Arthur Lira também tentou achacar o governo ali nesse final, nessa discussão do pacote fiscal. Ali tinha um pouco a ver com uma certa chantagem para obter mais emendas e para obter um certo apoio contra essa decisão do Dino. Enfim, essa coisa ainda está meio enrolada. Mas o que acontece a partir de agora? Os autores vão ter que ser bem transparentes, inclusive das emendas que já foram liberadas sem autor definido. O Congresso vai ter um prazo para dizer quem são esses autores. As emendas PIX, que era um problema gigante, que elas eram muito rápidas de serem enviadas, até por isso o nome PIX, a partir de agora elas vão ter que ter um projeto prévio. Ou seja, tira a principal característica, que é a rapidez da transferência do dinheiro, burocratiza a transferência do dinheiro. Então, assim, você imagina os caras que tinham essa grana na mão e agora vai ter todo esse processo, eles estão, enfim, completamente ensandecidos. Eu conversei com algumas pessoas que até avaliaram que a decisão do Dino nesse aspecto específico das emendas PIX pode ser até uma espécie de preâmbulo para uma declaração de inconstitucionalidade desse tipo de emenda mais para frente. Elas vão começar a se tornar inviáveis de serem distribuídas justamente pela burocracia. Quem vai cuidar disso é a CGU, né? O Dino deu esse poder para a CGU. É o órgão de controle, que tem os mecanismos de controle, tem as plataformas de controle, mas a CGU também não é Deus. Se o Congresso, se o Arthur Lira, se os relatores se negarem ou
qualquer coisa parecida, a CGU não tem a atribuição de penalizar ninguém. Aí é o Supremo, de novo, que vai ter que ser acionado para fazer com que a regra seja cumprida. O que, de certa forma, acaba aumentando até mesmo esse tensionamento da relação Supremo-Congresso, né? Não ajuda. A gente falou no primeiro bloco que no pacote fiscal, o Haddad previa o corte de 14,4 bilhões em emendas, que, enfim, isso ainda está no plano das ideias. Mas tem uma questão que eu acho que a gente tem que ficar de olho em relação a isso, é que as emendas, de certa forma, elas não são só vistas como fundamentais pelos parlamentares, né? Porque elas dão essa liberdade orçamentária para eles e tal, e tiram deles essa necessidade de compor com o governo. E que o mercado, que a gente tanto falou no primeiro bloco, ele também, de certa forma, apoia essas emendas. O BTG coloca lá no relatório dele que ele acha que R$0 vão ser cortados. Porque para as empresas, de uma certa forma, todas as empresas fazem lobby no Congresso, é interessante ter um Congresso mais livre das amarras do Executivo, mais autônomo, porque daí você pode trabalhar o seu lobby direto com aquele grupo de deputados e ele não vai precisar compor com o governo se a composição com o governo não te interessar como empresa, como setor. Então, isso pro setor produtivo, para toda a parte do setor privado, esse gasto, essa distribuição de dinheiro aleatória, curiosamente é interessante. É aleatória e com cartas marcadas ao mesmo tempo, né? Exato. Uma orgia de interesses, de pequenos interesses. Pequenos não no tamanho, mas interesses privados ou escusos ou que não tem nada a ver com as prioridades públicas, né? Então, uma orgia. O Executivo não tinha como fazer frente a essa orgia. Teve que ter a intervenção do Supremo para restabelecer o mínimo de regras no surubão do Centrão, né? Essa que é a verdade. A gente viveu nos últimos anos um surubão e agora, ó, precisa usar camisinha, não é não. Algumas regras básicas. Mas é curioso que essa distribuição de renda pro setor privado não é um problema, né? É isso que é engraçado, né? Tem distribuição de renda que é um problema, tem distribuição de renda que não é um problema. É um problema para essa coisa vaga chamada interesse comum, né? Ou prioridades públicas, tal. Para isso é um problema. Você não estabelece, não faz política pública com um dinheiro gasto irracionalmente desse jeito, nesse volume. Não, e as políticas sociais de transferência direta de recursos para a população, na verdade, elas existem porque justamente as emendas não são aplicadas da forma correta. Se o dinheiro das emendas fosse usado para melhorar, de fato, a vida das pessoas nas bases desses deputados, a transferência direta de dinheiro não precisaria existir necessariamente, né? Ela é criada porque a alternativa não funcionava. As possibilidades de falcatrua foram muito ampliadas, né, nesse período. E as falcatruas, de fato, existem, como inúmeras reportagens, inclusive do nosso Breno Pires na Piauí, têm demonstrado. Celso, põe a sua colher nessa orgia, nessa conversa. Calma aí, gente. Tô quieto aqui. Tá certo. Então, Fernando, bom, isso é um tema que a gente já tratou aqui várias vezes. O Breno Pires é o cara que descobriu essa história toda do orçamento secreto, né? Já fez uma série de reportagens. Bom, em primeiro lugar, no primeiro bloco, vocês ouviram a gente falando tudo aquilo ali sobre corte de gastos. Enfim, há 10 anos que o Brasil está fazendo ajuste fiscal de um jeito ou de outro. O ouvinte pode ficar perguntando, mas não vai acabar nunca esse negócio de ajuste fiscal? Bom, parte da grana que sumiu no cofre da presidência e que exige ajuste fiscal, está aqui nesse segundo bloco, nas emendas do Congresso. Então, isso é bom saber, inclusive, porque isso não é uma questão do Lula. Se a direita ganhar a eleição, a menos que consiga fazer uma tremenda reforma institucional, vai ter o mesmo problema. Você não gosta do Lula, mas você gosta, sei lá, do Tarcísio, do Caiado, sei lá. Os dois já reclamaram disso, a gente já falou aqui também, né, num evento do Grupo Esfera, que corre o risco do presidente virar a rainha da Inglaterra. E no auge do orçamento secreto, foi a primavera do Centrão, né, cara? Aquilo ali virou uma bagunça completa, que o dinheiro era liberado sem qualquer controle, sem ninguém assinar, enfim. O Supremo, como lembrou a Ana, colocou um freio nisso, o Congresso negociou, passou uma lei, a lei é meio sem vergonha, aí o Supremo entrou agora de novo para tentar botar ordem novamente. A decisão do Flávio Dino liberou o pagamento das emendas, mas colocou condições para a liberação, né? E essas condições que o Congresso não gosta. E a gente tem que se perguntar um pouco por que não gosta, né? Enfim, assim, então, por exemplo, a exigência de que o projeto tem um autor, claramente. Então, que a emenda tem algum reputado responsável por ela. Teve uma liberação de verba, saiu uma emenda. Quem pediu essa liberação de emenda? Quem mandou essa grana para o lugar X? É o básico isso, né? Isso é o básico pelo seguinte. Há várias coisas em que os congressistas gostariam de votar em segredo.
Então, quando é para cortar a aposentadoria, quando é para fazer ajuste, quando é para impor algum sacrifício à população, se os congressistas pudessem votar sem ninguém saber, eles prefeririam. Agora, liberação de emenda é o tipo de coisa que eles fazem questão de fazer propaganda que foram eles que liberaram a emenda. Não tem nenhum motivo racional dentro da lei para um parlamentar que liberou uma grana lá para a cidade dele não querer assinar isso. Você pode ter certeza que lá na cidade dele, ele conta para as pessoas que foi ele, entendeu? E é provável, inclusive, que minta que foi ele dinheiro que veio de outros lugares, enfim, do governo federal, do governo estadual, enfim. Então, a emenda parlamentar existe justamente para o parlamentar dar uma satisfação lá para as bases dele. Então, foi lá, fiz um hospital aqui, dei uma grana para construir uma ponte ali, enfim, uma coisa qualquer desse tipo. Dei grana para um programa aqui que eu acho importante, aqui nessa região. Então, por que o cara não vai querer assinar isso? Não tem nenhum motivo dentro da lei para ele não querer. Dentro da lei. Exato. Se ele não quer assinar, é porque tem sacanagem nessa história. Entendeu? Vocês podem apostar que se procurar, vocês vão achar. E é por isso que o Supremo está dizendo, meu amigo, assina esse negócio, senão eu quero saber o que é isso aí. Porque qualquer observador razoável que olhe para político mandando dinheiro para as bases em segredo vai achar esquisito. Exato. Porque, por exemplo, numa época, no auge da Lava Jato, os parlamentares tentaram aprovar uma anistia para si mesmos de Caixa 2. Alguém lembra disso? Aí eles fizeram em segredo, numa segunda-feira à noite. Aquele projeto até hoje ninguém sabe quem apresentou. Mas aquilo faz sentido, o cara não querer assinar um negócio daquele. Mas por que o cara não quer assinar um negócio que é mandar dinheiro para a base dele? Então isso é sacanagem, obviamente. Né? Então o que o Supremo está fazendo é evitando que o Congresso abuse muito dessas sacanagens que eles fazem com as emendas parlamentares. Você pode até discutir se todas as decisões do Dino estão certas, né? Por exemplo, eu conversei com o cientista político Cláudio Couto, que ele acha que no caso das emendas de comissão, talvez fosse necessário encontrar uma outra solução, porque a emenda de comissão é discutida na comissão, então talvez faça um certo sentido ser apresentado dessa forma, mas aí teria que ter um mecanismo de controle para evitar que os caras enfiem tudo na emenda de comissão, como estava acontecendo, entendeu? Então, enfim, é até um assunto que merece um debate aprofundado, mas o Supremo tem toda a razão, assim, o que o Supremo está fazendo é dizendo para o Congresso, pelo amor de Deus, gente, tem um mínimo de controle aí no que vocês estão fazendo. E eu conversei também com a cientista política Beatriz Rey, que é uma grande estudiosa do funcionamento do parlamento brasileiro. Ela defendeu com entusiasmo a decisão do Flávio Dino. Ela ouviu gente em Brasília dizendo que, não, mas essa lei que passou antes foi negociada já, foi um acordo feito, então não deviam mexer nisso. E ela disse, bom, se foi um acordo muito ruim, assim, do ponto de vista do interesse público, entendeu? Porque não estabelece os controles necessários para o bom funcionamento das emendas. E ela, novamente, reforçou o ponto. O que o Supremo está pedindo é o mínimo de transparência no funcionamento do Congresso. E aí eu perguntei para ela o seguinte, mas será que esse negócio das emendas, pode ser que a gente chegue a um acordo sobre isso para maneirar? O Cláudio Couto, por exemplo, acha que é possível que seja uma coisa que vai ser longe do ideal, mas que você consiga alguma concessão da parte dos congressistas e tal. E eu perguntei para a Beatriz, você acha que isso tem jeito? Porque, assim, obviamente foi ruim isso começar, essa farra das emendas. Mas depois que começou, como é que você vai mudar? Você vai convencer o Congresso a votar contra os seus próprios poderes, né? A única alternativa que ela vê seria a pressão da sociedade civil, né? E dentro desse espírito, eu queria falar de uma outra coisa, que é o seguinte, ela está lançando uma iniciativa junto com outro pessoal, chamado Câmara Aberta, que são um conjunto de propostas para aumentar a participação social na vida do Congresso, para aumentar a participação da sociedade civil, o poder da sociedade civil pressionar o Congresso, fiscalizar o Congresso, etc. E aí, se vocês me permitem um parênteses, entre as propostas que eles lançaram, o documento Câmara Aberta está disponível na internet, tem uma proposta que eu achei interessante, que é a criação de uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que seguiria o modelo da Secretaria da Mulher, criada em 2013 na Câmara dos Deputados. Na avaliação do pessoal do Câmara Aberta, a Secretaria da Mulher teve um efeito positivo, assim, porque... Na Câmara. Exato. A bancada feminina conquistou voz e voto no Colégio dos Líderes, conquistou tempo de fala no plenário equivalente ao das lideranças partidárias, passou a contar com uma infraestrutura de apoio aos serviços das parlamentares, pôde usar a divulgação das atividades dela pelos canais de comunicação da Câmara, enfim, um monte de coisas que seria bacana também se estivesse disponível aos parlamentares negros. Eu torço para que essas coisas deem certo, mas eu continuo bastante cético que esse processo seja reversível, que a gente consiga de novo botar, enfim, a pasta de dente para dentro do tubo. Bom, vamos ver, né? Então eu vou encerrando com a pasta de dente ainda meio fora do tubo, ou bastante fora do tubo. A gente vai encerrando o segundo bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo e vamos falar na volta da polícia de Tarcísio de Freitas. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, eu vou começar com você. Esses episódios que a gente viu recentemente, primeiro um policial dando 11 tiros pelas costas de um infeliz que tinha roubado 3 ou 4 pacotes de sabão líquido e escorregou na saída do mercadinho. Em segundo, a cena chocante, que demonstra inclusive um certo desleixo do policial atirando o sujeito de cima da ponte como se estivesse jogando um papel de bala de cima da ponte. Essas cenas denotam um claro descontrole e a gente sabe que existem mais episódios, muito mais episódios, além desses dois, como se não fossem suficientes. A gente sabe que a polícia militar sempre foi violenta, mas há evidências de que a coisa escalou, que há uma espécie de licença para delinquir ou licença para matar. A gente escalou um degrau desde o momento em que o Tarcísio assumiu o governo e colocou lá este capitão de elite. Estou certo? É exatamente isso. Isso está nos números, inclusive, que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu acho que é importante dizer, dar um contexto histórico dessa truculência da polícia de São Paulo, que é uma truculência oriunda dos governantes de São Paulo, desde a ditadura, inclusive. E o grande caso de reforma da PM de São Paulo foi em 97, quando teve o caso da Favela Naval, né, daquele massacre na Favela Naval, que foi quando o Jornal Nacional transmitiu uma pessoa sendo morta ao vivo pela polícia. E o Mário Covas era o governador e ele investiu pesado em mudar a PM naquele momento, em tentar mudar, né? E então ele trocou comandantes, colocou coordenadores nos batalhões para coletar dados de letalidade. Então foi ali que começou uma grande mudança. E essa marca de violência da PM sempre gerou crises e a cada crise foram feitas novas mudanças que acabaram profissionalizando a Polícia Militar de São Paulo. Que é uma polícia, por exemplo, diferente da Polícia Militar de Brasília, que é uma polícia que, por ter que lidar com diferentes grupos de manifestantes na esplanada, é uma polícia mais de ordem pública, mais ligada à defesa dos direitos fundamentais daquelas pessoas que estão se manifestando, enquanto a polícia de São Paulo senta o cacete em professor, em estudante, historicamente. Tem polícias militares diferentes, né? Mas a de São Paulo sempre foi muito truculenta. Quando eu falo em profissionalização da PM, significa criar critérios objetivos para distribuição das tropas pelo Estado e não critérios políticos, por exemplo. Ou seja, uma cidade ter muito ou pouco policiamento, depois dessas mudanças, não tem a ver necessariamente com a influência política do prefeito junto ao governador. Foram criados critérios mais profissionais para isso. Em 2012, teve um período de letalidade muito complicado em São Paulo, uma matança muito grande conduzida por policiais à paisana, em que morreram não só civis como policiais. Para vocês terem uma ideia, foram 180 mortes em apenas um mês. E aí, o Alckmin, que era o governador na época, trocou o secretário de Segurança Pública, que era o ex-PM e ex-promotor Antônio Ferreira Pinto, e trouxe o Fernando Grella, que foi procurador-geral de Justiça e que era uma pessoa mais afeita aos direitos humanos, né? E que acabou ajudando ainda mais. Quando o João Dória assume como governador em 2018, meio que com esse discurso linha dura, contra bandido e tal, é o ano que a PM invade baile funk em Paraisópolis e mata 9 jovens que estavam no baile funk. É o período em que, na pandemia, em que o fluxo de gente na rua despencou, a letalidade policial subiu, inexplicavelmente. Ou seja, você tinha ali o discurso do governador diretamente ligado a uma inexplicável violência e letalidade da polícia militar. Isso acabou em 2020, gerando uma nova crise ali, e o Dória decidiu recuar e mudar a abordagem. E é quando a política de câmeras nos uniformes é implementada, é quando são compradas as pistolas taser, que são pistolas de choque, porque não faz sentido você atirar para matar se não há risco de vida para o policial. Então essa pistola de choque cumpre esse papel. E ele criou também a Comissão de Letalidade e Risco, que significa o seguinte: cada vez que tem uma morte, o comando se reúne para fazer uma discussão operacional sobre essa morte, sobre por que ela aconteceu, se todos os protocolos tinham sido seguidos, se não tinham, tal. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vê esse histórico, existe uma ligação direta entre a conduta do governador e o comportamento da tropa.
O posicionamento público da liderança política afeta diretamente o policial na ponta. A polícia de São Paulo tem a marca da truculência, mas ela se adapta quando o governo manda, quando o governo estabelece regras. E quando o governo deixou tudo solto, ela foi e fez o que fez. Eu conversei com a Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz, que me mostrou dados de como a letalidade caiu de forma consistente em 2020, 2021 e 2022, que foi quando o Dória deu essa virada de chave, e voltou a subir em 2023, com a entrada do Tarcísio e do Derrite. Então, no estado, entre janeiro e outubro de 2024, houve um aumento da letalidade policial de 59% no estado e de 60% na capital. Em relação a 2023? Isso. Em relação aos 10 primeiros meses de 2023 ou o ano inteiro? 10 primeiros meses. E o Tarcísio, já em campanha, questiona o uso das câmeras, coloca um capitão para comandar a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, o cara não era nem coronel. E o que o Derrite faz? Que a gente já falou aqui no foro outras vezes. Tira todos os 34 coronéis que haviam sido, de certa forma, forjados nessa nova ótica policial, digamos, mais profissional, e coloca a gente dele. E o que é gente do Derrite? São esses policiais mais jovens, que não respeitam necessariamente essa hierarquia, que criticam os coronéis nas redes sociais, que subvertem a disciplina. Então, de certa forma, o que o Derrite promove é uma tomada de poder na PM de uma nova geração de polícia altamente radicalizada, politicamente radicalizada e muito mais distante da sociedade, que é uma polícia que já nasce no contexto das redes sociais, onde, diga-se de passagem, é a direita que domina o discurso e defende abertamente a letalidade policial, que é uma conduta conhecida do Bolsonaro quando estava no exército. De certa forma, dá pra gente fazer esse paralelo. E quando o Derrite tira os coronéis da cúpula da PM, ele deixa apenas um deles, que é o coronel Cássio, que é o comandante-geral. E ele fica, de certa forma, porque ele se alinha com essa nova gestão, né? E é justamente o coronel Cássio que está sendo rifado agora, diante dessa nova crescente de violência, dessas imagens estarrecedoras que a gente tem visto. E ele está sendo rifado como culpado. E quem vai ser colocado no lugar dele, provavelmente mais um filhote ali dessa lavra do Derrite. E o Derrite, embora ele seja secretário de segurança, que é uma coisa, outra semelhança com o Bolsonaro, ele ocupa essa função de comandante-geral da polícia, mesmo sendo um capitão. Então ele vai em todos os eventos dos batalhões, ele faz questão de dar a mais medíocre condecoração para PM no estado, entendeu? Ele tá sempre viajando para visitar as polícias. E aí essa presença do Derrite, ela de certa forma estimula a polícia hoje a ser uma polícia não imparcial, né? Porque ele não foi imparcial e ele se deu bem, né? Por que você vai ser imparcial? E é um problema isso. Assim, é único, é inédito isso que tá acontecendo. E um agravante de toda essa situação é que a Polícia Civil, que sempre esteve, de certa forma, numa espécie de disputa política com a Polícia Militar em São Paulo, hoje aderiu totalmente a essa dinâmica. Tanto que existe até uma expectativa de que, caso, naquele pior dos mundos, o Tarcísio concorra à presidência em 2026 e o Derrite concorra ao governo do estado, o secretário dele seria um delegado da Polícia Civil. Já tem gente da Polícia Civil compondo o gabinete dele, né? Então, assim, existe uma junção. Já estão vendo nesse nível, o negócio já está sendo projetado nesse nível. Desculpe dizer, mas tá. Então, esse é um pouco o panorama, e que eu acho que explica um pouco o fato de o Derrite não ter nem triscado com essa matança. E o Tarcísio defendeu ele publicamente, e é isso, né? Não existe nenhuma expectativa de que ele seja punido, ou penalizado, ou sofra qualquer tipo de reprimenda por tudo isso que tá acontecendo. Na verdade, é capaz dele ser condecorado, né? Celso, diga lá. Então, as imagens são muito chocantes, né? A imagem do cara sendo jogado dentro de uma ponte, pelo amor de Deus, o que é isso? Bom lembrar, um senador bolsonarista, o Jorge Seif, declarou que achou excelente, fez piada com a história, disse assim, foi jogado de onde? Da ponte? Por que não foi jogado do penhasco? Pra quem não lembra desse cara, é aquele cara que foi no show da Madonna e depois fez um vídeo esquisitíssimo pedindo desculpas. Então vocês vão vendo o nível de seriedade do elemento. Mas é tudo muito chocante, né? Você tem que ser um sujeito de material humano tão baixo quanto esse Jorge Seif para achar isso correto, né? Outra figura lamentável do bolsonarismo, o deputado Sargento Farrur, também veio dizer, não, o cara jogou da ponte porque se levar para a delegacia não vai acontecer nada. Bom, cara, se não vai acontecer nada, por quê? Porque a polícia não encontrou provas? Porque, enfim, ninguém soube fazer seu trabalho? Como assim, meu amigo?
Mas tirando esse espetáculo de bizarrices que é o bolsonarismo, qualquer cidadão com mínimo de decência ficou chocado com aquilo. Agora, é bom lembrar, isso é o que acontece quando você deixa claro para o policial que você vai acreditar em qualquer versão que ele conte quando ele aparecer na corregedoria lá, enfim, ou para depor numa CPI, ou o que quer que seja. Se você deixa claro para o cara, olha só, você faz o que quiser, você pode matar os caras, você pode jogar ele da ponte, você pode fazer o que quiser, que depois a gente vai te bancar. Pode ser até, eu não acredito que seja verdade, mas pode ser até que você esteja pensando assim, bom, porque com isso os caras vão usar essa margem de manobra que eu dei para eles para basicamente combater o crime com mais efetividade. Agora, você não está prestando atenção na possibilidade que o cara vai usar essa margem de manobra para, por exemplo, extorquir dinheiro das pessoas. Se o policial passa a ter direito de vida e morte sobre você, imagina as possibilidades financeiras que isso não abre. Se o cara pode te pedir suborno para não te matar. A outra coisa que pode acontecer é indivíduos exercendo sua psicopatia, como é do caso desse sujeito que jogou uma pessoa para fora da ponte, entendeu? Isso aí, o sujeito é obviamente uma pessoa doente mental. Porque, cara, olha só, eu posso ter raiva, já tive raiva de muita gente, mas nunca me ocorreu pegar um sujeito do nada e jogar ele da ponte. Então, assim, essa questão de você dizer pro policial, olha só, você faz o que você quiser, que na fantasia de muitos eleitores da direita, quer dizer que agora sim o cara vai poder combater o crime sem as amarras que o sistema impõe a ele, esse tipo de coisa. Sei lá, funciona para aqueles filmes de ação que passam tarde da noite, mas não funciona na realidade, meu amigo. Assim, se você der essa margem pros caras, os caras vão montar milícia, os caras vão cobrar suborno, os caras vão jogar cidadão pela ponte, os caras vão matar um mototáxi por quanto foi R$7, não sei, que teve esse caso agora recente, porque basicamente ele acredita completamente numa impunidade que você de fato prometeu a ele. Então, a cada episódio desse que acontece e o Tarcísio diz que é um caso isolado, não é isso que a gente está fazendo, etc., vai acontecer mais, entendeu? Porque o sujeito vai passando... Claramente, isso tudo é resultado de uma política de Estado, né? Não é caso isolado. Exato. Isso é resultado, consequência de uma orientação política, de uma orientação que o Tarcísio imprimiu à segurança pública de São Paulo. Esse vale tudo. O DERIT é incompatível com qualquer parâmetro de vida civilizada. É incompatível. O sujeito que chega ao cargo, foi expulso da rota. Depois diz que policial, para ser respeitado, ou policial bom, tem que ter pelo menos 3 homicídios no currículo. E eu me lembro de um episódio em que a Ana contou que ele foi cogitado pro governo Bolsonaro e o pessoal do governo Bolsonaro não quis o DERIT, né? Verdade. Então, enfim. Por excesso de loucura. Pois é. Mas ele fez uma coisa objetiva agora nessa gestão, que uma forma de punição na polícia militar eram as transferências, né? Você ser transferido para um lugar que não é tão legal, para um cargo administrativo e tal. Eles usavam isso muito como uma forma indireta de punir. E o DERIT, não é que ele proibiu as transferências. Os batalhões não têm mais autonomia para transferir os seus policiais que tenham infringido alguma regra, ou enfim, qualquer coisa do gênero. A transferência está hoje ligada ao comando, diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, o cara que mata, ele sabe que o caso dele vai ser analisado pela turma que acha que matar é legal, né? E mina o poder do batalhão, de certa forma também, de acabar controlando aquela tropa. Bom, vamos encerrando então esse terceiro bloco. Fazemos um rápido intervalo, na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari Faria, Hora da Maldade. Nossa, agora que eu me acostumei a ganhar, eu tô competitiva. Ela acostumou a ganhar, ganhou semana passada. Agora, vamos ver. Solta aí, Mari. E a partir desta narrativa nova, desse novo inquérito, o golpe não era mais 8 de janeiro. Por favor, preste atenção. O golpe agora é 15 de dezembro ou 12 de dezembro. Não, Girão, ora, não é? E as pessoas que foram condenadas? E aqueles que foram condenados por pintar de batom uma estátua? Gilson Machado, aquele cara. Éder Mauro. Rogério Marinho. Aê! Começou a hegemonia. Ana Clara! Eu sabia está se que revelando esse ano... um azougue, né? Eu sabia que esse ano ia me guardar boas coisas pro final. É, né? Ana Clara e o Botafogo. Surpresas natalinas. Quem fala é o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, em discurso no Senado. Gol da Ana Clara.
Gol da Ana Clara. Eita! Depois deste Kinder Ovo, vamos direto e reto, né, chefia? Para o melhor momento do programa, para o Correio Elegante, o momento de vocês. Eu vou começar então lendo o e-mail que foi enviado pela Andréa Martins. Sou professora da Rede Pública de Barueri e pesquisadora de educação na USP. Uma amiga policial militar de esquerda que me indicou o foro e desde então não perco um episódio. Gostaria muito de parabenizar vocês pelo episódio sobre o relatório da PF. Me impressiona muito como vocês conseguem ser inéditos mesmo diante de fatos esmiuçados o tempo todo pela imprensa. O roteiro foi genial. Mari Faria, o roteiro foi genial. Parabéns e abraços. Agora aguardo o episódio sobre a prisão, mas está difícil. Calma isso, aí. André. Muito obrigado pela mensagem e pela sua amiga policial militar de esquerda. Um abraço para vocês. O Alisson Martins está realmente contando com a gente. Ele escreveu: há pouco mais de 3 anos, minha vida mudou quando entrou nela uma linda e agora recém-formada psicóloga, a Jo. Foi ela que me apresentou o foro e também o que é ser feliz. Nesses anos, curtimos as papagaiadas da nossa política juntos, ouvindo o foro. Então queria pedir que me ajudem a fazer uma surpresa para ela. Poderiam perguntar se ela aceita se casar comigo? Um abraço deste ainda esperançoso ouvinte. Jo, perguntando agora, muito objetivamente, você aceita se casar com Alisson? Pergunta feita. Aguardamos a resposta no próximo episódio. Ousado. Vamos lá. O Almir Lima Júnior, que se identificou como um economista palmeirense de São Paulo, escreveu assim: confesso que sempre quis fazer um correio elegante, mas queria que fosse fofo, como dos camaradas que dedicam as suas digníssimas. Nada que ainda estou à procura de uma digníssima, finalmente tive o impulso que faltava quando meu santo nome, outrora consagrado nas vozes de Almir Sater e Almir Guineto, passou a ser maculado pelo famigerado Almirante Almir, um dos entusiastas da intentona golpista. Que quadro da história, né, Celso? Ainda bem que vocês existem para nos ajudar a encontrar algum sentido da nossa política. Gostaria que mandasse um abraço para meus camaradas Tiago, Erlan e Parrela, que compartilham comigo as discussões das maluquices que acontecem no nosso país. Obrigado. Almir, um abração para você, para o Tiago, para o Erlan e para o Parrela. Muito bom, muito bom. Almir, bom. Realmente o Almirante Garnier. Realmente não ajudou o seu nome, amigo. Olha, antes da gente encerrar, devo aqui render uma homenagem ao Botafogo, foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Vamos dedicar o programa a alguns botafoguenses, eu estou sugerindo isso aqui. A Eugênia Moreira, grande jornalista, amiga do programa. Ao João Moreira Salles, que é o botafoguense mais maluco que eu já conheci na minha vida, fanático. Ao Maurício Sticer, jornalista, trabalhou comigo na Folha, grande jornalista também. Otávio Guedes. A Flora Thompson Devô, também botafoguense. E o Gabriel de Melo Franco, irmão do Bernardo de Melo Franco. Bernardo de Melo Franco, que é flamenguista, que é a ovelha negra da família, o Bernardo. A família é toda botafoguense. Então vai pro Gabriel também, meu colega de academia. E eu vou dedicar também ao querido, saudoso Raimundo Costa, que já nos deixou, jornalista que trabalhava no Valor, trabalhou comigo na Folha, no painel, que estaria felicíssimo nesse momento. O Raimundo Costa, que era um fanático botafoguense. Então fica aqui o registro. É isso, gente. Terminamos assim em grande estilo. Porque daí dizem as más línguas, né? Flamenguista, não eu, porque uma saudação como essa é só daqui a 30 anos. Pô, né, Celso? Tô quieto aqui. Muito bem. Se o seu time ajudar, o Botafogo pode ser campeão do Brasileirão, né, Fernando? E eu, sinceramente, espero que o São Paulo colabore para que o Botafogo seja campeão brasileiro também neste domingo. Vamos encerrando, então, o programa de hoje por aqui. Queremos agradecer demais aos ouvintes que nos marcaram nas retrospectivas deste ano. A gente espia e gosta. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Bárbara Rubira, da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emília Almeida e do Fábio Brizola. O
programa foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Ana Clara Costa, tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Celso Rocha de Barros, tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até a próxima sexta. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.